Vamos colocar as mãos no coração, vamos entrar na presença desse Deus Pai Todo-Poderoso. E assim, Deus Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença reconhecendo a necessidade que temos de buscá-lo todos os dias de nossa vida, Senhor meu Deus, e é por isso que o Senhor nos trouxe aqui, para podermos nos alimentar da Tua palavra, nos fortalecer, Pai. Ó Senhor meu Deus, derramar sobre nós a força, a coragem, sim, Pai amado, derramar sobre nós a certeza da vitória, daqueles que realmente temem ao Senhor. Senhor meu Deus, ensina-nos a Te adorar, ensina-nos a Te louvar, ensina-nos a Te obedecer, ensina-nos a ser homens e mulheres de verdade, Senhor, é o que eu Te peço, Pai, todos os dias. Livra-nos, meu Deus, de todas as serpentes malignas, Pai. Livra-nos, Senhor meu Deus, de todas as forças do inferno que tem tentado nos afastar da Tua palavra, em nos impedir, meu Deus, de caminhar contigo e receber a gloriosa vitória que somente o Senhor pode dar. Afasta de nós, Pai amado, todo mau pensamento, todo desejo que não é do Senhor, que não é do Teu reino, e produz em nós, meu Deus, um desejo único de servir o Senhor, Pai, na totalidade, com tudo que temos, meu Deus. A Tua palavra, Senhor meu Deus, é a água gloriosa que o Senhor derrama sobre cada um de nós, sobre as terras secas, Pai amado. Ó Deus amado, então vem inundar os nossos corações, e vem mover as águas em nosso Pai, nosso eu, que possamos Te sentir, que possamos, Senhor meu Deus, perceber o Senhor nos vendo todos os dias, que possamos, meu Deus, aprender com o Senhor quem Tu és. Então, Deus amado, soberano Deus de Israel, fala ao coração de cada uma dessas pessoas, todas essas pessoas que estão sendo alcançadas, ó Deus amado, por esta oração. Inunda os lares, inunda, Senhor meu Deus, o ser de cada um, Senhor meu Deus, fazendo esta terra seca virar uma terra fértil, Pai, que venha produzir a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor tem muito para falar aos nossos corações nesta noite, mais uma vez, e graças a Deus por isso, porque se o Senhor não tivesse tanta paciência conosco, o que seríamos nós? Nós somos rebeldes todos os dias. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, e todos os dias Deus Pai Todo-Poderoso, com a misericórdia derramada do alto dos céus, nos chama a atenção, nos chama a presença dEle, para que nós possamos de fato e de verdade sermos salvos. O Deus Pai Todo-Poderoso trabalha todos os dias pela nossa salvação, para que nós possamos ser esse canal de bênçãos em nossas casas. Você crê nisso? Veja bem, você foi trazido pelo Pai para que você seja a expressão da natureza divina dele em sua casa, para que a salvação entre na sua casa. Deus não quer só salvar você e a sua casa. A obra do Senhor é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Existe muito mais. E assim o Senhor vai falar forte aos nossos corações nesta noite. E com certeza você será alcançado por esta palavra, porque é para todos nós, sem distinção, sem acepção. É para todos nós, porque todos nós chegamos a Jesus, estamos caminhando com Jesus, mas na caminhada com Jesus, muitos têm fraquejado, muitos têm desanimado, e têm recuado por causa disso. Que você venha ouvir o Evangelho, que você venha ouvir a ministração, que você venha tomar posse da força que Cristo tem preparado para você nesta noite, para que você dê um passo a mais. Amém? Que você saia daqui e vai sair daqui completamente
transformado. Você não será mais a mesma pessoa que entrou por esta porta. Eu tenho certeza. Então, por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Esse versículo fala tão forte ao meu coração. Ele diz que existe um caminho largo, um caminho fácil, e esse caminho leva para o inferno, isto é, leva para as ruínas eternas, para a tristeza eterna, para a infelicidade eterna. E aqui diz que há muitas pessoas que andam por esse caminho. E no versículo 14, também diz assim: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. No caminho largo e fácil, há muitas pessoas andando por esse caminho. No caminho difícil que leva para a vida, há poucas pessoas que encontram esse caminho. Notem, não há poucas pessoas que andam nesse caminho, há poucas pessoas que encontram esse caminho. Nós precisamos encontrar o caminho difícil, chegar até ele. Povo de Deus, é glorioso demais andar no caminho estreito. É maravilhoso, mas é preciso encontrar esse caminho. Não é simplesmente ir à igreja e participar de um culto. Não é simplesmente dizer eu sou participante daquela religião ou daquela. Não é simplesmente dizer eu sou dizimista e ofertante, eu participo do louvor, estou no corpo de membros. Isso aqui, povo de Deus, Jesus deixou bem claro que poucas pessoas encontram esse caminho. E você? Como que você se vê? Você se vê andando no caminho largo ou no caminho estreito? Você tem certeza que você encontrou esse caminho? Nós temos visto muitas pessoas caminhando no Evangelho, começando a caminhar. E quando começa a encontrar esse caminho estreito, começa a vir as dificuldades, as pessoas começam a desanimar. É necessário passar pelo caminho estreito. É necessário. Porque daí vão ficar as coisas para trás. Quais coisas? As coisas velhas. As coisas que não vão te pertencer mais. As coisas que não fazem parte do reino de Deus. Há de se deixar tudo para trás. Todos os ensinamentos da terra. Encontrar esse caminho que leva para a vida é ter o encontro com Jesus Cristo. É andar segundo a vontade de Deus aqui na terra. É viver como Jesus Cristo viveu. Somente esses vão para a vida. E nós vamos ver uma passagem que o Senhor deixou marcado para nós, de um homem da igreja, nascido na igreja, cresceu na igreja, viveu na igreja, pregou a palavra, mas precisava também ter esse encontro, precisava também se encontrar com Jesus, precisava encontrar esse caminho estreito, precisava ter a resposta de Deus dentro da casa dele, precisava receber aquilo que Deus promete na palavra. Então, por favor, abram no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela,
para que sare e viva. Notem que Jesus estava passando para o outro lado do lago. Muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. E no meio dessas muitas pessoas, tinha um homem chamado Jairo. Aqui diz que esse Jairo era chefe da sinagoga. Aqui diz também que ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com muita insistência: Jesus, a minha filha está morrendo. Venha comigo, ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. O caso de Jairo, o problema de Jairo, era a filha dele, de 12 anos. Mas em outras circunstâncias, em outras pessoas, o problema não é a filha, o problema é o casamento. O problema é a saúde. O problema é a vida financeira. O problema é na sociedade. O problema é no trabalho, na empresa, na sua fazenda. Assim nós também chegamos diante de Jesus e dissemos: Senhor Jesus, o meu casamento está esfriando. Nós estamos eu e meu esposo, eu e minha esposa, nós estamos nos afastando. Senhor Jesus, o meu casamento está morrendo. Jairo foi buscar, chefe da sinagoga, um religioso. Mas todos nós temos que passar por Jesus. E quando nós buscamos o Senhor Jesus, Jesus assume o nosso problema. Jesus assume a nossa dificuldade. Todas as pessoas recebem, todas as que pedem. Mas e por que depois das pessoas receberam um alívio, receberam uma vitória, não conseguem ficar firmes no caminho que começaram a trilhar com Jesus Cristo? Justamente porque acontecem as dificuldades, justamente porque Jesus começa a operar os milagres, justamente porque Jesus começa a revelar a palavra, justamente porque Jesus começa a revelar o que a pessoa é, porque tudo que é trago para a luz é revelado a sua verdadeira natureza. E assim, quando as pessoas começam a ser reveladas, as pessoas começam a se afastar de Jesus Cristo, começam a se afastar do Evangelho. Mas eu quero dizer para você: fica firme. O final é a vitória completa, onde que a morte é completamente destruída. E quando que a morte é completamente destruída? Quando então a salvação chegou, quando a vida chegou, e o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Os dias gloriosos que Jesus Cristo promete na Bíblia existem. Eles existem. Nós não podemos nos contentar simplesmente com um dia bom, 2 dias mal, um dia bom, 2 dias mal. Há de se chegar no dia onde que os vales estão aterrados, sua vida está completamente aplanada, e você caminhará reto, onde que somente você terá a luz do Senhor cobrindo você dia e noite. Se vier as dificuldades, como vêm as tormentas, os ventos, as tempestades, mas em todas as situações você é mais do que vencedor. Assim como Jairo foi trazido pelo Pai diante de Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas ele também disse: ninguém vem a mim se não for trazido pelo meu Pai. E quem é que levou Jairo até Jesus? Foi Deus. Deus viu o coração sincero desse homem.
servindo-o da maneira como ele o conhecia. Mas Deus quer levar Jairo a conhecer mais. Deus quer levar você a um conhecimento maior, para que venha se cumprir aquela palavra que Jesus disse: vocês farão as obras que eu fiz, e maiores do que estas. Para que esta promessa se cumpra na sua casa, e você tenha autoridade para repreender todo o mal na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu casamento, em qualquer situação. É para você ser mais do que vencedor. Deus quer te dar mais. Deus falou: eu quero te dar mais, Jairo. Vai lá se encontrar com meu filho, eu vou te levar. E Jairo desceu do seu orgulho. Era um homem chefe de uma sinagoga, tinha a sua religião, mas ali havia muitas pessoas, e ele simplesmente veio e se lançou aos pés de Jesus. E quantos homens estão ouvindo agora esta ministração por meio desse DVD, e não vem nas reuniões porque tem vergonha e orgulho, religiosidade no coração? Não é verdade? Eu tenho a minha religião, eu não posso ir. Não lute contra Deus. Deus está chamando você. Se Ele trouxe você diante da palavra, e você que está ouvindo esta ministração, se você está ouvindo porque Deus Pai permitiu, para que alcance você e sua casa, para que você receba mais, infinitamente, muito mais. No versículo 24, diz que Jesus foi com ele, e junto uma grande multidão o apertava de todos os lados. Justamente quando Jairo estava caminhando para a sua casa, justamente quando Jairo buscou o Senhor Jesus, justamente quando ele já estava começando a sentir: a minha casa vai mudar, a vida vai chegar, a minha filha vai ser restaurada, acontece que chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Mas nós estamos falando de Jairo. E nessa caminhada acontece que pararam Jesus. Mas a filha de Jairo está morrendo. Mas Jesus parou. Aconteceu um fato nessa caminhada. Aconteceu um momento difícil para Jairo. O que fazer agora? Eu estou necessitando do Senhor Jesus na minha casa. E acontece que, nesse momento, Jesus para. É muito difícil para uma pessoa quando começa a andar com Jesus, porque assim nós temos visto multidões indo às igrejas, começaram a ouvir o Evangelho, alguns sentiram alguns arrepios, alguns dizem: mas foi muito bom e eu fui muito bem recebido naquela determinada igreja, naquela congregação, naquela denominação. E quando se é ministrado a palavra e de repente começa a ficar apertado, e começa a acontecer coisas, e as pessoas falam: e agora o que eu vou fazer? O milagre não vai acontecer porque parou. Você precisa entender que Jesus está trabalhando. Aqui diz
que enquanto Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Quer dizer que pararam Jesus. Chegam os empregados de Jairo e dizem: não aborreça mais o mestre, porque a menina já morreu. Que situação difícil. Você que começou a caminhar com Jesus Cristo e estava caminhando tudo muito bem, você conquistou vitórias, você alcançou, você conseguiu a sua casa, você conseguiu o seu casamento, você conseguiu o seu emprego, você conseguiu restabelecer a saúde, você conseguiu respirar de novo, você saiu do quarto da depressão, você restituiu de novo as suas finanças, você voltou a ser alguém presente, parou. E agora? O que fazer? Muitas pessoas têm retrocedido aqui, mas a obra na casa de Jairo ainda não estava completa. Não bastava só caminhar um pedaço com Jesus. É preciso ficar firme, é preciso tomar decisões, é preciso encontrar e entrar no caminho estreito. Até aqui foi tudo muito bem, mas agora estreitou o caminho para Jairo. É necessário que você encontre esse caminho estreito. Não bastava simplesmente ir a uma igreja, não bastava simplesmente colocar o joelho no chão, não bastava simplesmente dizer: Jesus, me ajuda. Ei, é preciso encontrar o caminho estreito. E não só encontrar, aí sim, passar por ele. E Jairo chegou nessa situação. O momento do sobrenatural, o momento da decisão. As pessoas vão sim às denominações e caminham um tempo. Quando chega o momento de tomar ação, recuam. E por que tem recuado? Abram por favor, sem fechar, Marcos, Evangelho de João capítulo 8. E você vai entender por que as pessoas têm recuado. Evangelho de João capítulo 8, versículo 34. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. O que quer dizer isso? Ele diz que quem peca é escravo do pecado. Escravo tem dono. Quem é escravo tem um dono. E nesse caso aqui, quem peca é escravo do pecado. E o que acontece quando a pessoa é escrava do pecado? Ela é escrava do diabo. Porque quem continua pecando pertence ao maligno. A pessoa pode até andar e caminhar com a família de Jesus Cristo, com a família do Deus vivo, durante um tempo. Mas um dia desse, o dono desta pessoa vai vir e dizer: agora chega de andar com esse povo, você vai voltar a fazer as minhas obras. E leva ela a voltar ao mundo que ela vivia. E muitas pessoas dizem assim: mas aquela pessoa era convertida há 6 meses, há 6 anos, há 12 anos, e agora voltou para o mundão, já tinha descido as águas, era dizimista, era ofertante. Uns até estavam cantando no louvor, e outros até ministrando a palavra, e voltaram para o reino da terra, da natureza humana, porque aquele que manda buscou de volta. Ele pode até caminhar com a família durante um tempo, mas um dia desse o dono dele vem buscar ele. E aí você entende porque muitas pessoas caminham um tempo, até expressam um jeito diferente de ser, abrir mão de alguns costumes, mas aqui ainda não estava limpo. Aqui ainda não tinha sido estancada a ferida. Aqui ainda havia hemorragia. Aqui ainda havia mágoas, ressentimentos, ódio, inveja, cobiça, malícia, pensamentos demoníacos.
ainda era pertencente ao reino das trevas. Aqui diz que se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então é necessário ser liberto por Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus pode libertar alguém das garras do diabo. Então, povo de Deus, voltando para Marcos, capítulo 5, versículo 35, repetindo, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Para nós tomarmos esta decisão, porque aqui é o momento crucial da decisão de um homem e de uma mulher. Os empregados de Jairo chegaram, homens de confiança, e disseram: seu Jairo, não aborreça mais o mestre, a menina já morreu. Veio a palavra do desânimo. Assim também acontece nos dias de hoje, e é constante, quando vêm as pessoas que parecem ser amigos, íntimos, próximos, e dizem assim: para que buscar esse Jesus Cristo? Seu casamento já acabou, sua empresa não tem mais jeito, você já faliu, desiste, não vai dar certo. Para! Essa coisa de andar com a Bíblia, isso não resolve. Largue isso de mão. Você não está vendo que você está perdendo tantas oportunidades de resolver a sua vida de outra forma? Você não está vendo que dessa forma você só vai sofrer? Já foi. E Jesus responde: não tenha medo, tenha fé. Esse é o momento da decisão. Com quem ficar? Com a voz dos homens ou com a palavra de Deus? Quem seguir a partir de então? Eis aí o começo do caminho estreito. O momento de tomar posse do poder de Deus. O momento de receber do alto dos céus a autoridade. É o momento de ser realmente transformado. A vida não só de Jairo, mas da família dele. Voltar para casa cabisbaixo, desanimado, triste, derrotado, mesmo estando numa igreja, mesmo servindo a um Deus, se conformar com aquela situação e aceitar e dizer: é verdade, não tem saída para mim? Ou reagir, não ter medo, mandar o medo embora e viver pela fé. Nesse momento, muitas pessoas têm recuado. A pergunta é: por quê? Por que recuaram? Nós sabemos que nessa caminhada aconteceu que foi estancada uma hemorragia, não foi? Foi estancada uma hemorragia. Lógico, você pode olhar para mim e dizer: mas o que aquela mulher tem a ver com Jairo? Povo de Deus, nós estamos falando da caminhada de Jairo com Jesus. Havia uma hemorragia na vida de Jairo. Na nossa caminhada com Jesus, Jesus vai estancar aquela hemorragia, produzidas pelas mágoas, ressentimentos, produzido pelo ódio, produzidos pelas lembranças do passado. Porque todas as vezes que você quer ser feliz, então vem uma voz e fala assim: ei, você lembra daquela pessoa que te magoou? Daquela pessoa que te fez mal? E o seu coração começa a sangrar de novo. Precisa estancar, precisa ser completamente curado. Na caminhada com Jesus Cristo, Jesus quer estancar a hemorragia do seu coração.
Caso contrário, você não vai obter o sucesso que você merece, conquistado naquela cruz. É necessário você permitir que muitas vezes Jesus tem que parar e curar o seu coração. Nós queremos que logo aconteça um milagre na nossa empresa, no nosso casamento. Nós queremos que o milagre aconteça logo na nossa vida financeira, na vida do nosso filho. Mas, ei, você foi chamado. Primeiro precisa estancar a hemorragia do seu coração. Porque com Cristo em seu coração, você vai voltar para casa. E lá você, com a autoridade de Cristo, você vai ser mais do que vencedor. É nesse momento. Você caminhou bem com Jesus. Parou. Parece que tudo parou. Ei, aquele era o momento de Deus falar por meio de Jesus Cristo, aquele homem, com Jairo pessoalmente. Jairo, tem uma ferida no seu coração. Essa hemorragia precisa ser estancada. Havia um sangramento na casa de Jairo. Havia uma hemorragia na casa de Jairo que precisava ser estancada. E eu digo para você, à medida que vai sendo estancada a hemorragia do seu coração, lá na sua casa vai sendo resolvido o seu problema. Lá na sua empresa vai sendo resolvido o seu problema. Lá na sua vida financeira vai sendo resolvido o seu problema. Mas nós precisamos buscar em Cristo. E esse é o momento de tomar posse. Muitas pessoas chegaram no altar, resolveram o seu problema momentâneo, mas na hora de ficar com Jesus, escolheram a voz do homem, e assim aquilo não resolveu. Voltaram atrás. Muitos receberam a sua casa, muitos receberam o seu carro, muitos receberam o seu casamento, mas recuaram, não andaram no caminho estreito. O Espírito Santo tem usado os meus lábios para dizer: é perigoso quando o povo de Deus começa a ser abençoado, porque ele começa a ficar em segundo lugar, a bênção fica em primeiro lugar. Há pessoas que dizem assim: eu queria tanto trabalhar, gemeu, eu quero tanto trabalhar. Aí depois conquista o emprego, não vai mais para a igreja porque está cansado. Aí eu estou trabalhando tanto. Aqueles que conquistaram a sua casa: não, eu não posso mais ir para a igreja, eu tenho que ficar em casa, cuidando da minha casa. Meu Senhor, é por isso que muitas pessoas não podem receber, não estão prontas. Aqui diz que Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Você está com medo? Você está com medo de prosseguir? Existe muito mais para você. Você veio para receber o poder de Deus na sua vida, dentro da sua casa. Você veio para receber a autoridade do Deus vivo dentro da sua casa. E Jairo tomou a decisão acertada. Ficou com Jesus. Ficou com a palavra de Deus. E Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Povo de Deus, Jesus chegou naquela casa, havia muitas pessoas chorando e gritando. E assim também é na sua vida. Muitas pessoas reclamando no seu derredor. Muitas pessoas questionando e vivendo junto com você em lamúrias, murmurando dia e noite. É um visitando o outro para reclamar das suas próprias vidas. É, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. É, lá em casa não dá certo. Assim era na casa de Jairo. Todos reclamando, questionando, mas chegou ali algo diferente, chegou algo positivo naquela casa. Jairo chegou com Jesus. Jairo entrou com Jesus. Jairo entrou com a palavra de Deus.
e disse assim: por que tanto choro e tanta confusão? Isto quer dizer, acabou a tristeza, acabou as dúvidas. Jesus chegou na minha casa. E olha o que aconteceu aqui. Ele disse: a menina não morreu, ela está dormindo. E porque ele afirmou assim, começaram a caçoar dele. E é isso que acontece. Isso é andar no caminho estreito. Quando você toma posse da palavra de Deus e entra na sua casa com esse otimismo, com essa certeza, ou na sua empresa, ou em qualquer área da sua vida, do seu meio ambiente, aqueles que andavam chorando e murmurando do seu lado, começam a dizer assim: ah, para com isso, isso não existe, isso não funciona, isso é coisa de crente, larga este lado, eu nunca vi nada cair do céu assim, isso não acontece não, isso é coisa de crente. Começam a caçoar das pessoas. É uma peneirada em cima da outra. Não é verdade? Esse é o caminho estreito. Mas Jairo ficou firme. E por que Jairo ficou firme? Porque lá na caminhada, a ferida foi fechada. Lá na caminhada, ele tomou uma decisão e ficou com a palavra de Deus. Lá na caminhada, quando Jesus disse: ei, larga essas mágoas de lado e chega, larga esse passado, larga essa sua sabedoria, larga esse conhecimento que você pensa que você tem. Quando Jairo ficou com Jesus, Jairo abriu mão da vida dele. E quando você abre mão da sua vida, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, então será salvo tu e tua casa. Então você vai constituir autoridade na sua vida e dentro da sua casa. E ali você vai repreender todo o mal e dizer: esfriamento de casamento, demônio do esfriamento do meu casamento, sai da minha casa em nome de Jesus. Demônio da doença, da enfermidade, espíritos da doença, espíritos da enfermidade, saem da minha casa em nome de Jesus. Demônios que estão comendo o meu salário, estão roendo o que é meu, que tem comido tudo que é meu, eu repreendo vocês na minha vida financeira. Mas você precisa permitir Jesus estancar no seu coração a hemorragia. Porque essa hemorragia é que está levando você a ficar fraco. Jairo era um homem da igreja, mas era um homem fraco. Ele não tinha autoridade. E assim nós temos visto homens e mulheres bondosos na igreja, sedentos da palavra, mas se não sarar esta ferida, se não estancar esta hemorragia, eles continuam fracos, mesmo estando na igreja, ouvindo a palavra todo dia. E nós temos visto homens e mulheres sendo caçoados. Eles dizem: cadê o seu Deus? Você não é de Deus, você não está na igreja. É preciso encontrar esse caminho estreito. É preciso abrir mão da sua vida para ficar com o Evangelho, para ficar com Jesus. Jairo não deu ouvido aos empregados, deu ouvido a Jesus Cristo. E quando ele chegou, no versículo 40, eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem. Como você vai fazer isso hoje? Como nós podemos enxergar Jairo entrando em sua casa com Jesus? Logo, você imagina ele entrando com o homem de Nazaré, filho de José e de Maria. E como você vai fazer isso hoje? Jesus é a palavra. É você entrar com a palavra de Deus. É você entrar com o Evangelho no seu coração, dentro da sua casa, e mandar sair tudo aquilo que não procede de Deus dentro da sua casa. Esta mania que eu tinha na minha casa, essa tradição, eu não tenho mais. Esse vício que está na minha casa, sai da minha casa em nome de Jesus. Esse comportamento maligno que tem na minha casa, sai da minha casa também. Todas as palavras malditas, expulsa da sua casa com autoridade, com a palavra de Jesus Cristo, com o Evangelho no seu coração. Tudo aquilo que não é de Deus, então a sua casa será de Deus. Você não pode ficar simplesmente sentado no seu sofá
esperando acontecer. Você foi trazido por Deus até esta mensagem, você que está ouvindo esta mensagem, para que você agora reaja com a palavra de Deus dentro da sua casa e põe para fora aquilo que não pertence ao Senhor Jesus. Assim Jairo chegou em casa. Mulher, meus filhos, tudo aquilo que não pertence ao Senhor vamos tirar da nossa casa. Todas as superstições, todas as crendices, tudo que foi inventado pelo homem, eu não quero mais na minha casa. Eu quero agora Jesus. Somente Ele vai caminhar e vai habitar nesse lar. Então você vai ver diferença. O que é que você tem guardado na sua casa? O que é que você tem cultuado na sua casa? Enquanto que você não dispor daquelas coisas que não é de Deus, então aquelas coisas ainda estão na frente de Deus, estão na frente do Evangelho. Abre mão da sua vida por causa de Cristo e por causa do Evangelho, e você vai ver a glória de Deus na sua casa. E Jairo chegou determinado. E muitas pessoas dizem assim: não, mas isso não tem problema. Isso não faz nada na minha casa, não. Não é isso que está atrapalhando o meu casamento, não. Não é isso que está atrapalhando a minha vida financeira, não. O que é isso? Eu tenho fé, eu creio. Ah, é? O diabo também crê e está rindo da sua cara. Ponha para fora da sua casa aquilo que não pertence a Deus, e aí você verá a glória de Deus na sua vida. Reage, e você vai ver a vitória muito maior do que você pode imaginar. O Senhor tem para você. Não permita o diabo, ele entra sorrateiro. Manias, superstições não são de Deus. Essas tradições, procura no Evangelho. Põe Jesus na sua casa. Satanás, enquanto que tiver uma brechinha, é por ali que ele entra. E ali ele faz a sangria. E ali ele enfraquece o cristão. A doença chega na casa. O desamor faz presente, esfria o casamento. O desânimo entra na casa. E a pessoa está na igreja. E ela não consegue perceber. Nós precisamos tomar decisões. Precisamos ver o que nós temos colocado na frente de Deus. É justamente isso que está atrapalhando. Muitas vezes as pessoas colocam seus próprios filhos na frente de Deus. Não é verdade? É justamente aquilo que nós amamos mais. Pensem, por que é que Jesus disse que nós temos que pôr Deus em primeiro lugar? Porque Ele sabe que Satanás toca naquilo que você põe em primeiro lugar. E se você põe Deus em primeiro lugar, ele vai tocar em Deus? Então, ele já foi o quê? Derrotado. Isso é uma questão de inteligência. Você põe Deus em primeiro lugar na sua vida, isto quer dizer que as outras coisas estão em segundo lugar. Se Satanás tocar nas outras coisas, não vai fazer diferença, porque Deus está em primeiro lugar. E se ele quiser tocar naquilo que é primeiro, vai ter que tocar em Deus, e tocar em Deus ele é queimado. É justificável a ordem de Jesus, o mandamento de Deus. E é o primeiro mandamento. Cumpra o primeiro mandamento. Só o primeiro. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. E assim Jairo fez. Foi, se humilhou, se jogou aos pés de Jesus, caminhou com Jesus, teve que estancar a hemorragia, teve que tomar uma decisão forte e gloriosa, a decisão da vida dele de ficar com Jesus. Chegou em casa e encarou uma multidão de gente chorando, os grandes amigos emotivos, aqueles que ao mesmo tempo estão chorando com você, e ao mesmo tempo, quando você começa a vencer, começam a caçoar de você. E assim, naquele momento, quando ele mandou que todos saíssem,
E junto com os 3 discípulos e os pais da menina entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Quando você expulsar as coisas que não pertencem a Deus, que estão na sua vida, na sua casa, então você tem autoridade para dizer: a partir de hoje a minha vida financeira vai ser novamente levantada. A partir de hoje o meu casamento vai ser levantado. A partir de hoje os meus filhos vão ser erguidos. A partir de hoje a minha empresa vai ser erguida. A partir de hoje a minha vida vai ser erguida. Levante-se. Eu determino em o nome de Jesus. Esta autoridade você vai constituir se você ficar com o Evangelho, com Jesus Cristo. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. É assim que acontece. Aí eles ficam admirados. Sabe por quê? Porque você não anda mais com aqueles que zombam de Deus, que zombam de tudo que é sagrado, que zombam da palavra de Deus. Eles ficam admirados porque você foi reerguido. Eles ficam admirados porque você não anda mais de cabeça baixa, chorando e resmungando e murmurando. Você é uma pessoa para frente, uma pessoa determinada, uma pessoa cheia de vida. Você é uma pessoa feliz. Eles ficam admirados. E nesse momento nós precisamos ter muita cautela. Eles ficam admirados que você morava de aluguel, agora você tem sua casa. Como pode? Aquele homem conseguiu, aquela mulher conseguiu. Mas aí começa a vir um momento que nós precisamos tomar muito cuidado. Diz aqui no versículo 43, e é um dos mais fortes do texto, dizendo assim: então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura. Veja bem como Jesus disse, que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura. Por quê? Porque muitos têm recebido, têm sentado nos bancos, nas cadeiras, e clamado e chorado, recebido com lágrimas, e alguns até com lágrimas de sangue, e depois vão no altar com um sorriso testemunhar, recebem com lágrimas, chorando, e perdem com seu sorriso no altar, porque não estão preparados para testemunhar no altar esta bênção. Quantas pessoas chegam e dizem: agora eu fui para a igreja, eu e minha esposa, nós estávamos num conflito, à beira da separação, já tínhamos até contratado advogado, fomos para a igreja, porque Deus Pai enviou um anjo e trouxe essa pessoa, receberam a palavra, e já saíram: Jesus restaurou meu casamento, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e você está acordando ali 1 milhão de demônios para lutar contra você. Precisa estar preparado para isso também. Muitos homens receberam nos bancos chorando e perderam sorrindo no altar. Jesus disse bem claro, ele ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura. Por quê? Porque ele mandou que dessem comida à menina. Vá primeiro alimentar a menina. Então, se Jesus restaurou o seu casamento, vá primeiro alimentar o seu casamento com a palavra de Deus. Se Jesus já te garantiu e levantou a sua empresa, agora firma a sua empresa na palavra de Deus, e então sobre a rocha virão os ventos, as tempestades, e você não vai cair mais. Por isso nós temos as reuniões toda terça, toda quinta e todo domingo, para você vir se alimentar, para você ser fortalecido. Meu amigo e minha amiga, se Deus não quer que ninguém veja a sua vitória, Ele cega os olhos dos seus inimigos. E para a igreja de Cristo, os da família do Deus vivo,
Para esses a sua vitória é simplesmente normal. Porque ser abençoado no reino do meu Pai é normal. Anormal é ser um cristão, é ser um crente, é ser um evangélico, é estar na igreja como Jairo, é ser chefe de uma sinagoga e viver uma vida miserável. Isto é anormal. Porque há hemorragia. Se você está vivendo abençoado, e se for para alguém lá fora ver, Deus vai deixar alguém ver. Mas se for para você passar no seu percurso dia e noite, para o seu trabalho, aonde você for, se não for para ninguém ver, Deus cegará os olhos de todos. Sabe por quê? Porque você não vive da aprovação dos outros. Porque senão ainda você vai colocar isto também na frente de Deus. Agora sim. Agora eu vou mostrar para eles que o meu Deus é maior. Você já está caindo. Não é assim que se faz. Não é desse jeito. É para você viver a sua vida. E aquele que é para ver, Deus vai mostrar. E quando mostrar, o seu coração estará preparado para receber essa pessoa e dizer assim: verdadeiramente, eu quero te contar uma coisa. Jesus transformou a minha vida. Com humildade, com simplicidade, com um coração quebrantado. Verdadeiramente, um coração agradecido a Deus e não cheio de exaltação. Então eu tenho visto muitos milagres na igreja, glória a Deus. Mas eu tenho visto muitas pessoas perderem suas bênçãos. E isto, ninguém vai no altar contar. Ninguém vai para o altar dizer assim: olha gente, eu recebi, mas eu perdi porque eu me exaltei. Pois deveriam fazer, porque Deus restitui, traz de volta. Ser abençoado no reino do meu Pai é normal. E ele disse, mandou que dessem comida à menina. Alimente o seu casamento com a palavra de Deus, para que ele não venha cair outra vez. E então sim, vivendo desta maneira, abrimos Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. É isso que aconteceu com Jairo. Jesus disse: não tenha medo, tenha fé. Ele foi corajoso. Ele enfrentou aquela situação. Disseram assim: a menina já morreu. Ele disse: não, o Senhor Jesus disse que é para mim ter fé. Tenha coragem, você vai vencer. Enfrenta essa situação. Os seus inimigos vão ficar sabendo que você é de Deus. Quem dá a vitória a você é Deus. Ele deixa bem claro: não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados, de que vocês serão vencedores. Povo de Deus, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Fica com o Evangelho. E assim Jairo fez, e naquele momento cumpriu-se o que está escrito no mesmo Filipenses, agora no capítulo 4, versículo 13. Diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ele enfrentou. E você? Como você vai proceder a partir de hoje? Não recue. Essa decisão que Jairo tomou, de ficar com a palavra de Deus, ficar com a orientação do Senhor, ficar com Jesus Cristo, então você encontrou o caminho estreito. E por isso você chegará a receber, de fato e de verdade, vida em abundância,
vida verdadeira e vida completa. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé em o nome de Jesus. Senhor do céu e da terra, o que nós podemos dizer senão obrigado, Pai amado? Porque mais uma vez o Senhor dispensou do alto dos céus o Teu Espírito Santo para abrir os nossos olhos, Pai, os nossos ouvidos espirituais, e podemos entender que na caminhada contigo, Jesus, haverão momentos, sim, difíceis, enquanto ainda estamos nutrindo da natureza humana, quando ainda temos mágoas e ressentimentos no coração, quando é preciso largar tudo para trás e optar, de fato e de verdade, em ficar contigo, Jesus, contigo, Deus amado, com a Tua palavra. Nós reconhecemos as nossas fraquezas diante do Senhor, Pai, e assim como Jairo fez, eu coloco-me diante dos Teus pés, Jesus Cristo, reconhecendo a necessidade diária. Ó Deus amado, assim como o Senhor levou Jairo até Jesus. Ó Senhor Deus, eu dirijo a Ti a minha oração, porque eu confio no Senhor, Pai. Então salva o Teu povo da vergonha e da derrota, Senhor. Jairo passava momentos difíceis, estava na igreja, participava, era dirigente, era chefe, mas estava sendo afrontado e caçoado. Assim como salvou ele da vergonha e da derrota, salva também esta pessoa que está ouvindo esta oração. Não deixe que os inimigos, Senhor meu Deus, se alegrem com a desgraça dessa vida, desta pessoa. Porque eu tenho certeza que aqueles que confiam em Ti não sofrerão esta vergonha, meu Deus, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Então, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ensina-nos os Teus caminhos, assim como o Senhor ensinou para Jairo. Ensina esta pessoa como alcançar esta vitória, meu Deus, recebendo de Ti essa força, essa coragem, essa autoridade. Sim, faze, Senhor, faze com que o Teu povo venha Te conhecer assim. Ensina, Senhor meu Deus, ensina-nos a viver de acordo com a Tua verdade, Pai, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós sempre confiamos em Ti. Ó Senhor, lembra da bondade, do Teu amor. Lembra, Senhor, dessa bondade gloriosa que Tens mostrado desde os tempos antigos. Vem, Senhor Jesus, esquece os nossos pecados, apaga os nossos erros da mocidade. Senhor meu Deus, apaga esse escrito de dívida. Livra-nos, meu Deus, dessa péssima plantação. E por isso temos colhido mal. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de nós, ó Senhor Deus, pois o Senhor Deus é justo e bom. E por isso o Senhor tem mostrado aos pecadores o caminho que devem seguir. Guia, Senhor meu Deus, os humildes no caminho certo, e ensina a todos eles a Tua vontade, meu Pai, pois o Senhor é fiel, e com amor o Senhor tem feito assim com todos aqueles que são fiéis à Tua aliança, os que obedecem aos Teus mandamentos. Então fortalece o Teu povo para cumprir com essa aliança. Ó Senhor Deus, cumpre essa promessa gloriosa e perdoa os nossos pecados, pois reconhecemos que são muitos, Pai,
Pois o Senhor promete que aqueles que temem o Senhor aprenderão com o Senhor, Pai, Deus amado, a seguir no caminho que devem seguir. E assim o Senhor também diz que nesse caminho terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. E é isso que nós queremos, Pai. Pois o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Então vem, Senhor meu Deus, plantar em nossos corações esses ensinamentos, nos fortalecendo, Pai. Vem, Espírito Santo, livra o nosso coração de todas as aflições e tira-nos de todas as dificuldades, assim como o Senhor fez com Jairo. Vê as tristezas e o sofrimento, Pai, do teu povo e perdoa todos eles, meu Senhor. Vê quantos inimigos o teu povo tem, Pai. Como é grande o ódio deles contra o teu povo. Então vem proteger, Pai, e salvar. Livra-os da vergonha da derrota, sim, Pai. Pois somente em Ti nós encontramos a segurança. Deus Pai Todo-Poderoso, somente o Senhor pode fazer. Então salva esta pessoa, salva esta casa, salva esse casamento, meu Deus. Tira este jovem, Pai, esta jovem do mundo das drogas, meu Pai. Esse homem que está no vício, Pai, de tantos anos, Pai, liberta-o, para que ele possa respirar o ar do teu reino, respirar vida e não morte. Senhor meu Deus, esta pessoa que está com dificuldade na vida financeira, já disseram que tudo acabou, já faliu. Fortalece esse homem, esta mulher, para reagir agora, Pai. Levanta esta casa, meu Deus, que está sendo alcançada por esta mensagem. Levanta esse lar de novo, Pai. E eu determino em nome de Jesus, levante-se todos em nome de Jesus. E que toda a honra e toda a glória seja dada unicamente a Ti, Pai, hoje, amanhã e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai.